Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. As exportações brasileiras de carne bovina chegaram a 248 mil toneladas em agosto de 2024, com um faturamento de 1 bilhão e 72 milhões de dólares. No histórico dos embarques, este foi o melhor resultado para agosto. No acumulado do ano, o Brasil já exportou 1 milhão e 800 mil toneladas, um crescimento de 27,9% sobre o mesmo período de 2023, com um faturamento de 7,9 bilhões de dólares. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A matéria completa você pode ler em agranjatotalagro.com.br. As enchentes de maio provocaram problemas também nas colmeias do Rio Grande do Sul. Milhões de abelhas morreram e enxames foram perdidos. Mas além da produção de mel, as abelhas têm papel fundamental na polinização e por isso são importantes para a produção de alimentos. Conosco agora o presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul, David Vicenzo. Tudo bem, presidente? Tudo bem, ótimo. De que forma as enchentes de maio prejudicaram o setor de produção de mel e os enxames de abelhas no Rio Grande do Sul? Bem, não foram só os de maio que prejudicaram. Começou em setembro do ano passado. Já o ano passado e o outro ano, devido à seca, nós tivemos os prejuízos muito grandes pela queda de produção. Vindo, então, as enchentes de setembro e as chuvas, dali para frente, foi muito pouca produção também, porque a chuva lava a flor e já não tem mais condições de ter nem pólen e nem néctar. A partir da enchente de maio, foi o que culminou o nosso prejuízo. Nós perdemos em torno diretamente, de 17 a 18 mil colmeias que a água levou, né? Mas estima-se que nós perdemos mais de 40 mil colmeias por falta de assistência, de fome, né? Por falta de assisti-las. Então, o pessoal não teve condições de ir tratar o inseto. Quais são as ações que as autoridades, soube que o Senar deu uma ajuda aí também para o setor de apicultura, né? Como é que estão as ações aí para tentar essa recuperação e até para levar alimento para essas abelhas que ficaram sem alimentação disponível por causa do excesso de chuvas? Sim, nós tivemos uma distribuição de açúcar VHP, né, através da CNA, né, da Confederação Nacional da Agricultura, e da Farsul, né, de umas empresas açucareiras de Minas Gerais que doaram 45 toneladas de açúcar VHP, tá? Que a gente fez a distribuição para aquelas associações e aqueles apicultores que ainda tinham colmeias que precisavam alimentar. E recebemos também da Bunge, de doação também, de farelo de soja. Esse farelo de soja, a gente moe ele, mistura com açúcar e faz a alimentação para as abelhas. A Bunge também nos doou isso, tudo veio também veio da CNA e veio através do Grupo Abelha, e a Fargs recebeu esse material também para distribuir, né? E a Fargs tem um papel muito grande. Nós estamos desenvolvendo o parque, resgatamos o Parque Apícola de Itaquari para a produção de cúpulas e princesas, para ajudar a distribuir para esse pessoal que vai recomeçar a apicultura. Então, é um trabalho muito grande, um trabalho demorado, né? Estamos recebendo doações de caixas também, através do Breyer, lá de Paraná, né, doações de caixas para serem distribuídas. Mas nós temos que usar um critério muito grande, porque nós temos que ver pessoas que tenham condições de levantar isso, continuar isso, né? Porque não adianta nós darmos para as pessoas que perderam tudo. Queridas, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um chinelinho de
E como é que está sendo o trabalho dessa avaliação dos locais que vão receber essa ajuda inicial aí? Porque tem algumas regiões, como o senhor falou, que ainda nem se teve condições de verificar ainda o total prejuízo por conta de acesso, porque as colmeias não ficam aí muito perto das cidades e das localidades urbanas, né? Sim, nós estamos contando com o auxílio da Emater. A Emater é que tem a maior extensão de atendimento para isso. Então, eles não vão nos fornecer o que mais necessita, né? A Emater e o Senar também vai nos ajudar, e os sindicatos rurais de cada município. Você veja que de 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, né, 90% foram atingidos. É muito grande isso, é muito grande isso. Né? Mais de 430 municípios foram atingidos e a recuperação é muito demorada, é muito lenta. Né? Então, nós contamos com a Emater e o Senar para nos ajudar sobre isso. Agora, como é que além da produção de mel, que já se espera aí uma produção menor em função de todos esses problemas, tem também a participação das abelhas na polinização, a participação das abelhas na produção de alimentos. O que o senhor estima que possa acontecer e de que forma as colmeias naturais, essas que não são das caixas dos apicultores, podem contribuir também nesse processo, presidente? Bom, além da abelha apis, que é a abelha africanizada, né, a abelha de ferrão, que a gente chama, existem os meliponídeos, as abelhinhas sem ferrão, que são as abelhinhas nativas. Né? Então, essas contribuem muito também na polinização, mas elas atingem um raio muito menor de polinização. Mas também foram muitas perdas incalculáveis, por quê? Essas abelhinhas nativas, elas mais estavam em beiras de rios na mata nativa. Isso foi tudo também. Né? Mas a produção em si, por exemplo, se você tem a soja, aumenta a produtividade de 15% a 18%. Na canola é de 20% a 25% o aumento da produtividade, né? Fora o trigo, o centeio, a aveia e todos os outros, e mais os frutíferas. Então, a fruta está bem polinizada, é uma fruta saudável, é um insumo agrícola, Né? Então, nós precisamos repor essas colmeias para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos que reerguer a apicultura no estado do Rio Grande do Sul, né? E precisamos de colmeias. Eu fui visitar um pomar na quarta-feira passada, eles precisam de 6.000 colmeias para polinizar um pomar de maçã. 6.000 colmeias, fica 30 dias as colmeias lá dentro no pomar polinizando. Nós estivemos sexta-feira, né, em Cruz Alta, fazendo um dia de campo, numa polinização de canola, né? Então, isso também é muito importante para a gente. Você veja que a produção de canola tem aumentado no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 135 mil hectares de canola. Né? Então, é bastante coisa. E mais os frutíferos que nossa região precisa. Então, nós precisamos repor essas abelhas. Só que, minha querida, nós precisamos de apicultores. E nós trabalhamos em cima da agricultura familiar, porque precisamos de gente jovem trabalhando com a apicultura. Nós precisamos repor gente jovem. Nós perdemos 40 mil toneladas de mel por ano por falta de apicultor, por falta de abelhas, em consequência, por falta do apicultor. Porque a abelha requer muito trabalho. Ela é um trabalho perigoso e pesado. Mas tendo o EPI, não há problema nenhum, não há qualquer consequência. Né? E o mel do Rio Grande do Sul, quero deixar bem claro para vocês, é o melhor mel do mundo. É multifloral, tem uma mata nativa muito abundante, muito boa, livre de pesticidas, inseticidas, ou melhor, defensivos agrícolas, né? Porque o inseticida é um defensivo agrícola. Não há produção sem um defensivo agrícola. Então, existem umas questões que estão sendo catalogadas, estão sendo melhoradas.
Mas, enfim, precisamos de um trabalho muito grande mesmo. E quem tiver interesse na atividade, em informar e se formar aí dentro da prática da apicultura, qual é o primeiro passo? O que o senhor recomenda aí para aumentar esse contingente de apicultores no Rio Grande do Sul? Primeiro que procure a Emater e a federação também, mas a federação está voltada hoje em função do parque. Mas associações de cada município, né, que possam promover iniciação de apicultores. Por exemplo, a Associação Caxiense de Apicultores, aqui em Caxias do Sul, ela vai formalizar agora, a partir do dia 28 de setembro, o 52º curso de iniciação à apicultura. Então, são 52 anos ininterruptos que ela faz um curso de iniciação à apicultura. De manhã, no sábado de manhã, é a aula teórica e de tarde é a aula prática. São 6 sábados de cada 15 dias, né? É a única no Brasil que chegou a este patamar. Ela já completou 60 anos de idade em maio, mas está completando 52 cursos de iniciação à apicultura. Só que a federação tem a visão de estender estes cursos para todos os 497 municípios. Mas, para isso, nós precisamos de estrutura, nós temos que se estruturar, né? Essas pessoas estão carentes de conhecimento técnico e padronização da apicultura. Tá certo. Tem muitos que têm ainda um sistema muito arcaico ainda, mas nós vamos chegar lá. Com certeza, presidente, esse trabalho importante aí de formação e de divulgação sobre a apicultura gaúcha, afinal produz aí, segundo o presidente, o melhor mel do mundo, multifloral, com muitas características aí importantes, até para a saúde, né, presidente David Vicenço? Muito obrigada pela sua participação. Com certeza, eu que agradeço. E além do mel, nós temos que desenvolver também a produção de pólen, própolis e gilé real, né? Que vamos também trabalhar nisso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, até a próxima. É importante esse mercado, o mel para a saúde humana é muito importante, e a abelha para a natureza em geral também é fundamental. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta. Estamos de volta com a Granja na TV e nosso assunto agora é sustentabilidade. Vamos falar com o diretor vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, para falar sobre um tema importante. Está começando essa semana, hoje, aliás, em Mato Grosso, a reunião do grupo de trabalho do G20 e o tema da sustentabilidade, da transição energética, é um tema em que o Brasil lidera os debates, né, Domingos? Tudo bem? Tudo bem, Thaís. Sempre uma satisfação nós estarmos no Granja na TV. Então, falarmos um pouco sobre a transição energética, que, na verdade, o nome está errado, né? Não deveria ser transição energética, porque transição seria quando nós estivéssemos numa posição ruim, mudando para uma posição mais favorável. Sim. E o Brasil é o primeiro lugar na produção elétrica de renováveis, com 89% de energia limpa, tendo somente em segundo lugar o Canadá, com 69%. Então, mais uma vez, Brasil e o Rio Grande do Sul sendo modelo nas pautas ambientais de sustentabilidade. Cada vez mais temos que falar sobre este item. E como é que está hoje? Assim, você falou aí da questão da energia, das energias limpas, né? Como é que está hoje o cenário brasileiro? E falando um pouco também do Rio Grande do Sul, como é que avança nesse sentido? O Rio Grande do Sul e o Brasil é pródigo em fontes hidráulicas, né? Então, a produção de energia, principalmente elétrica, a partir da fonte hídrica, ela é histórica no país e no Rio Grande do Sul, por termos abundância em recursos hídricos. Entretanto, há mais de 10 anos, nós viemos num crescente muito forte na questão da energia eólica, chegando perto dos 10% de produção. Energia solar, recentemente, vem nos últimos 5 anos num galope muito forte, e aumentando a disponibilidade desta fonte energética, além das biomassas, né,
que utilizar os dejetos, tanto de origem animal, quanto também de origem vegetal, para a produção de energia, em especial, como estamos falando, a energia elétrica. Então, o Rio Grande do Sul vem num crescente, tendo números acima de 80%, e o Brasil, como um todo, está em 89% da nossa matriz elétrica produzida a partir de fontes renováveis. Isso é extremamente importante, porque, como já disse, só o Canadá está em segundo lugar, com 69%, e grande parte dos países do G20 estão bem abaixo, utilizando fontes ainda a partir de matéria-prima fóssil, ou gás, ou combustível fóssil de petróleo, ou até nuclear, como é a França, muito forte nessa pauta. Agora, a gente vem percebendo aqui no Brasil, Domingos, eu particularmente percebi isso nos últimos 2 anos, uma maior adesão ao sistema de geração de energia solar. Esse sistema aí de geração de energia, bem como a energia eólica, ainda carece de alguma questão mais relacionada à legislação? Como é que está o Brasil nesse sentido, relacionado à geração de energia própria, no caso da energia solar e nas propriedades rurais, por exemplo? O que nós temos, primeiro, é enaltecer que nós temos a fonte. O Brasil é pródigo quanto a ventos, né? Velocidades de vento, e aí nós temos um item que os ouvintes têm que conhecer, que se chama fator de capacidade, ou seja, durante as horas do ano, que percentual nós estamos produzindo energia. Na eólica, os projetos tanto do Nordeste, que chegam até a Bahia, quanto os do Rio Grande do Sul, eles têm perto de 50%, ou seja, 50% das horas do ano estão sendo produzida energia a partir da fonte eólica. Assim como nós temos na solar uma fonte muito disponível de luminosidade que vai fazer com que esta fonte seja aproveitada pelas placas. E o que você observa com muita propriedade é a melhor eficiência das placas solares. Nos últimos 5 anos, além do número de placas disponível no mercado, ela se popularizou para a utilização em casas, em prédios urbanos e também junto ao meio rural. E é desta forma que nós temos tido muito sucesso nessa produção, nessas duas fontes. E, mais uma vez, repito, temos tido cuidado como entidades no fortalecimento e nas revisões das legislações, dando oportunidades na transição, né, ou seja, na manutenção dessa energia limpa e, principalmente, Thaís, aquilo que falamos todos os dias, trabalhar a parte ambiental como ciência e como técnica, porque aí estaremos muito eficientes nessa produção, porque quando deixamos a política de lado na pauta ambiental, o Brasil é pródigo em ter os melhores resultados, como nós estamos vendo, não só na agricultura de baixo carbono, quanto na produção energética. Vamos continuar acompanhando esse assunto por aqui, especialmente na sua coluna aqui no programa Granja na TV, Domingos. Assunto importante, tem muito para evoluir e o Brasil, como você falou, já é líder mundial aí na geração de energias limpas. Muito obrigada pela sua participação. Sempre uma satisfação nós estarmos na Granja na TV. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada e até terça. E agora vamos direto para a Alemanha com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman no Mundo Agro. Olá, Leandro. Semana passada conversamos sobre a estiagem e as consequências das ondas de calor aí na Europa. Começamos falando sobre o azeite de oliva e tem muito mais para falar sobre isso, né? Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Comigo tudo bem. Não está muito bem aí para a agricultura daqui ou para as agriculturas daqui, né? Diferentes países, diferentes cultivos, em razão de algo que os brasileiros também sentem aí, que é os efeitos da mudança climática. A partir do momento que eu fui pesquisar aí sobre como é que estava o clima aqui para os cultivos, eu me deparei assim, com uma série de informações sobre os efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Além de causar esses problemas que eu relatei, são muito mais assim, de seca, estiagem, ondas de calor que realmente deterioram a produção, há alguns efeitos aí que começam a ser sentidos que deverão ser intensificados. Por exemplo, na Bélgica, as videiras estão florescendo antes do normal, por causa do calor. Então, elas estão sendo, às vezes, vítimas de
de geadas, aquelas geadas que quando chegam as geadas, as videiras ainda não estariam com vegetação verde, né? Mas como se anteciparam, elas acabam sendo, digamos assim, atingidas. Há uma questão também de insetos que atacavam videiras mais ao sul da Europa, que é mais quente, já estão atacando ao norte da Europa. Isso é uma coisa que tem preocupado muito. Mas há outras particularidades assim que me chamaram a atenção. Sabe a cerveja Guinness? Ela é vendida no Brasil, aí, produzida pelos irlandeses. Famosa. É uma marca muito famosa, inclusive, muito boa a cerveja. Eles estão com uma dificuldade para produzir lúpulo, por causa dessa mudança climática, né? O lúpulo ele já está, digamos assim, fazendo falta aí para, digamos assim, a produção de lúpulo para essa cerveja Guinness. Eles estão bastante preocupados com isso. Ô, Leandro, os europeus estão enfrentando um pouco aí o que o agricultor brasileiro enfrenta com a agricultura tropical, essa questão dos insetos aí, que geralmente o produtor brasileiro enfrenta, né, com tanta maestria e tanto trabalho, o europeu está enfrentando também agora? Exatamente. E a gente sabe aí que, no caso do Brasil, até teve pragas que migraram de um cultivo para outro. Isso tem relação, sim, com a questão do aquecimento global, de toda essa questão dos efeitos climáticos, né? E aqui também isso tem ocorrido com pragas, mas tem ocorrido situações muito particulares, assim, por exemplo, o vinho Prosecco lá na Itália, no nordeste da Itália produz esse vinho. Só que essas videiras são cultivadas em ambientes muito íngremes. E agora tem acontecido muitas enxurradas e tal, e isso está danificando essas videiras. Tem uma outra questão bastante marcante, assim, para mim, pelo menos, a questão da palinka, que não conheço, é uma bebida húngara, que ela é produzida a partir de ameixas, maçãs, peras, framboesas, groselhas, cerejas. Elas também, os agricultores húngaros estão tendo uma dificuldade para produzir essas frutas. E isso está, digamos assim, comprometendo a produção dessa bebida aí, que é uma bebida medieval e que também tem ela tem uma denominação de origem dentro da União Europeia muito tradicional. Isso está prejudicando e até, digamos, comprometendo um pouco o gosto dessa bebida aí, essa questão dos efeitos climáticos. E essa questão, Leandro, acaba mexendo, obviamente, devido à lei do mercado, nos preços que esses produtos vão aparecer aí no mercado, tanto para o próprio europeu quanto para o consumidor brasileiro que acaba importando esse tipo de produto, né? Sim, a gente até conversava semana passada a questão dos azeites, né? A produção está sendo comprometida e isso está baixando a produção, né? Obviamente, e isso já está aumentando os preços, né? E o Brasil aí é um grande importador de azeites da Espanha, da Itália, só vem em supermercados, né? É uma situação bastante assim, que compromete muito aí, que prejudica, que está deixando os europeus bastante preocupados, sobretudo os agricultores, né? Mas a gente sabe aí que a questão, a partir do momento que a agricultura produz menos ou produz aquém do que deveria, isso estoura certamente no mercado consumidor, né? Inclusive urbano, né? E como é que o governo, enfim, os governos europeus e mesmo as entidades que lideram os produtores estão trabalhando para enfrentar esse problema, Leandro? Os europeus estão muito mobilizados quanto a isso. A gente sabe que eles se preocupam, inclusive, com a produção da agricultura brasileira. Esse é um outro assunto. Mas no âmbito da União Europeia, já faz 32 anos que eles criaram o programa LIFE, que é um programa justamente para minimizar os efeitos climáticos. Assim. Isso vai desde da transição energética, se preocupam também com a questão marítima, enfim. Mas dentro desse programa, eles estão trabalhando. Tem um estudo que eu também quero trazer uma próxima oportunidade para abordar objetivamente sobre ele, a questão que eles querem remunerar produtores que produzem assim com maior respeito à questão dos gases de efeito estufa, né? O produtor, a agricultura, a gente sabe, ela emite gases de efeito estufa, mas a agricultura também ela pode amenizar essa emissão. E os produtores europeus deverão ser, esse estudo fala de uma maneira de precificar a emissão de gases de efeito estufa, tanto na emissão
quanto a partir do momento que, digamos assim, mitigar esses efeitos, eles serem remunerados. Que esse é um anseio antigo dos produtores brasileiros, né? Sim. Tanto na questão do caso dos efeitos de estufa, quanto na questão do pagamento de serviços ambientais. É um assunto muito bom que eu ainda quero trazer aqui, Thaís. E a gente precisa falar sobre esse tema e está todo mundo atrás disso, né, Leandro? Porque as limitações à produção agrícola vêm surgindo todo dia, mas os benefícios, o retorno que o produtor rural pode e deve ter por conta do seu trabalho também relacionado à questão ambiental precisa ser levado em conta. Obrigada por hoje. Obrigado, até a próxima. O Leandro volta na próxima quinta-feira. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá!